Fala galera, aqui quem fala é o Du, sejam muito bem-vindos ao Tazos Zone. E o negócio é o seguinte, o episódio de hoje da série Evolução dos Tazos nos leva direto ao ano de 1998, ano que ficou conhecido aí pela Copa do Mundo da França. Mesmo o Brasil não tendo ganho aquela Copa, ainda assim ela ficou bem marcada na nossa mente, inclusive porque a grande maioria aí dos brindes que saíram naquela época foram relacionados à Copa. E aí não tem jeito, tá? Quando a gente fala do ano de 98, o brinde mais marcante daquele ano não foi Tazo, a gente tem que admitir aqui que foram os mini craques da Coca-Cola. Chegaram os mini craques Coca-Cola. Coloca logo 3 na frente. Tá maluco? E a defesa? Cada Coca-Cola que você bebe vale pontos. Junte 6 pontos mais R$1,50 e troque por um mini crack. São 25 jogadores para você colecionar. Coleção Mini Craques Coca-Cola. Escale a sua seleção. Mas mesmo não entrando ali no clima da Copa, ainda assim a Elma Chips conseguiu embarcar duas coleções incríveis naquele ano. A primeira você deve se lembrar muito bem, foi a coleção de Halloween, que foi a Brilha Sustos com a Susto Parties. Se o seu pai disser que você nunca dá ouvidos a ele, dê. Se sua mãe disser para você não tirar os olhos da lição, obedeça. Quando seu tio disser para você dobrar a língua, dobre. Chegou o Susto Partes, a nova mania da Elma Chips. Tem partes do corpo de borracha e brilha sustos. Figurinhas que brilham no escuro. Já nos pacotes grandes de Cheetos, Doritos, Lay's e no novo Ruffles Churrasco. Essa coleção é icônica porque ela trazia ali brindes bem diferenciados, né? Se tratava ali de 30 figurinhas metalizadas que brilhavam no escuro, muito bonitas. E também a gente tinha ali 7 Susto Partes, né? Eram partes do corpo humano de borracha que eram bem bonitas. Ela é bem diferenciada, mas o que pouca gente sabe é que essa decisão de trazer essa coleção da família Addams com figurinhas foi uma decisão exclusiva aqui do Brasil. Isso porque nos outros lugares onde a PepsiCo lançou essa coleção, ela foi lançada em forma de tazos quadrados. Dá uma olhada nesse comercial da Evercrisp do Chile. Prepárate a rayar con los nuevos Cubilocos Locos Adams y sus divertidas locuras. Búscalos en tus productos favoritos. Hay 30 distintos para construir, armar y coleccionar. Además, hay monstruosos mega Cubilocos gigantes. Y con un Cubiloco ganador más 150 pesos, canjeas una exclusiva parte loca. Ráyate con los Cubilocos Locos Adams. Pois é, meus amigos, no Chile, por exemplo, essa coleção foi lançada em vez de tendo ali 30 figurinhas, 30 cubitazos, chamados ali de cubilocos, né, nessa coleção. Cubitazos são esses tazos quadrados que se juntam ali para formar um quebra-cabeça, né? Então na parte de trás você vai ter ali uma figura que não é única, que na verdade vai fazer parte de uma figura maior, juntando ali 4, 6, 9 cubitazos de uma vez. E ainda tinha os mega cubitazos que eram grandes o suficiente para já formar a figura de uma vez. Infelizmente esse formato de cubitazos não foi lançado aqui no Brasil, mas essa coleção da família Addams, a Susto Partes, né, foi a que chegou mais perto de a gente ter assim. Eu particularmente acho essa coleção muito bonita, tá? Queria eu conseguir importar esses cubitazos do Chile, de qualquer outro lugar, mas é realmente bem difícil de importar essa coleção você não estando presencialmente lá no Chile, por exemplo. E olhando para o passado, a partir da nossa perspectiva atual, acho que fica bem claro que como essa coleção ela foi realmente muito famosa, daria talvez para uma Chips ter lançado os cubitazos junto com as figurinhas, igual aconteceu mais para frente, né? Mais para frente a gente vai ter coleções que lançaram tazos e figurinhas ao mesmo tempo, então acho que isso poderia ter acontecido naquela época. Então fica a informação, tá? A gente quase teve cubitazos da família Addams, mas ainda assim eles acabaram aí sendo transformados em figurinhas. Já a segunda grande coleção da Elma Chips, essa sim foi uma coleção de tazos, que foi a coleção de tazos do Máscara. Atenção! Chegaram os pegatazos da Elma Chips. Você atira, pega e puxa. Os novos tazos e gigantazos do Máscara em 3 movimentos. Eu mesmo! Ei, você! Ei, você! Quero uma mãozinha! Pegue os seus nos salgadinhos Elma Chips. Essa mania pega! E os tazos são esses 60 que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Eles estão divididos aqui nesse primeiro grupo de tazos comuns. Não tô contando aqui os tazos especiais, tá? São divididos aí em 3 grupos de 20 tazos, tá? Vou mostrar aqui para vocês um detalhe. Vou pegar aqui um tazo específico para mostrar para vocês.
Todos os estados aqui do Máscara, eles são holográficos, tá? Todos eles são holográficos e geralmente são de 3 posições. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês as 3 posições, que é bem difícil ficar mostrando todas direitinho aqui na minha webcam. Mas ó, todos eles são de 3 posições. Esses primeiros 20 na parte de trás, eu acho que eles têm um tipo de verso aqui que eu acho que é o mais bonito, um dos versos mais bonitos, tá? Eu acho que estão dos 2 primeiros aqui dessa coleção do Máscara. Então os 20 primeiros são chamados de Ultra Magic Tazos. Eles têm esse verso aqui, que é amarelo e verde. É uma coisa meio confundível, né? São as cores aqui do Máscara. Eu vou mostrar para vocês aqui todos esses 20 primeiros Tazos, tá? Como eles são holográficos e são de 3 gravuras diferentes, provavelmente eu não vou conseguir mostrar todas as 3 gravuras para vocês. Mas ainda assim, eu acho que vai dar para ver bem aqui as gravuras deles, tá? A maioria desses Tazos aqui, essa é uma reclamação que eu vou fazer também já, eles têm simplesmente várias transformações diferentes do Máscara, tá? São poucos os personagens a mais que a animação trazia, que esses Tazos vão trazer também, mas são Tazos aqui no geral bem bonitos. Então, ó, nesses primeiros 20, por exemplo, a gente só tem 2 Tazos que não são do Máscara, né? Tem aqui a namorada dele, que eu esqueci o nome, e aqui no finalzinho tem um Tazo do Pretório, que é o grande inimigo do Máscara nessa animação aqui. O resto, bastante Stanimpics e versões diferentes aqui do Máscara, tá? Então esses aqui são os primeiros 20. Você identifica facilmente por esse verso aqui bem bonito, bem colorido, verde e amarelo, né? Bem ao estilo aí das cores do Brasil. Bom, os próximos 20, deixa eu pegar aqui. Os próximos 20 eles são chamados de Super Ultra Magic Tazos. Eu vou pegar mais um aqui para mostrar para vocês. Nenhuma diferença crucial na parte da frente, agora sim focou, né? Eles continuam aqui trazendo 3 gravuras. Na parte de trás muda um pouquinho o esquema de cores, né? Que agora é amarelo e roxo e traz o nome Super, né? Super Ultra Magic Tazos. Deixa eu colocar aqui de volta e mostrar todos para vocês. Eu acho que nessa parte aqui tem uns Tazos mais interessantes. Pronto, deixa eu trazer aqui. Eu acho que tanto os Tazos do Máscara quanto aqui os que não são do Máscara, né? São de outros personagens como o cachorro dele, o Milo, acabam sendo mais bonitinhos aqui nessa parte, no Super Ultra Magic Tazos. No geral são Tazos bem bonitos, tá? O ruim dessa coleção aqui, aliás, desse tipo de material holográfico, é que ela costuma envelhecer mal. Essa coleção aqui ela costuma ficar um pouco... ela fica um pouco mais escurecida com o passar do tempo se não for guardado bem direitinho. Isso daqui é tudo de reposição. Os que eu tenho os originais da época, reposição que eu comprei depois de colecionadores, né? Mas os que eu tinha quando era criança ficaram bem escurecidos. Aqui mais um personagem sem seu Máscara, né? O Walter, que é um... Walter ou Walter, né? Um perseguidor aí dele. Provavelmente esse Tazo aqui do Máscara... Pronto, consegui localizar. Esse Tazo aqui do Máscara é um dos que todo mundo mais queria. E se eu não me engano, essa pose aqui dele só acontece de novo nos Tazos de diamante, que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, tá? Então basicamente são... Opa, pronto, agora sim. Basicamente são esses Tazos que a gente tem aqui. Bastante coisa do Máscara, alguns poucos inimigos. Um Tazo ali do Milo. Baby Máscara aparece bastante e não me perguntem o motivo. Bom, e depois desse aqui, os próximos 20 talvez são aqueles que a galera mais vai se lembrar, porque aqui na parte de trás, ó, eles são os Gigantazos, que tem aqui os famosos, né, Tazos de bronze, prata e ouro. Eles são Gigantazos porque eles são maiores que o Tazo comum. Então deixa eu pegar aqui um Tazo comum para mostrar para vocês, ó. Eles são um pouquinho maior. Esses Tazos comuns aqui eu acho que são de 4 centímetros de diâmetro. Esse aqui deve ter 5 ou 6, tá? Então eles são um pouquinho maiores aqui que os Tazos comuns, suficiente já para ser chamados de Gigantazos. Eles vêm aqui com 10 Gigantazos de bronze. Depois a gente tem aqui 5 Gigantazos de prata. E para terminar, 5 Gigantazos de ouro. Todos eles também, ó, todos eles também são holográficos. Mais uma vez, bastante poses aqui do Máscara em suas transformações diferentes.
e poucos Tazos aqui para os seus inimigos, tirando aqui o Dr. Newman, esqueci o primeiro nome dele, o Dr. Newman, que era o psicólogo talvez ali do Máscara. Esses Tazos aqui vocês já estão vendo um pouco mais escuros ou escurecidos, porque são os Tazos originais, né, de quando eu era criança, que eu não armazenei corretamente, tá? Tem um Tazo aqui também do Pretórios com sua armadura. Então por isso que eles já estão um pouquinho mais escuros, tá? Os outros aqui eu comprei depois de adulto. Então essa coleção aqui tinha esses 60 Tazos comuns, tá? 60 Tazos normais, mas também temos algumas variantes ou Tazos especiais, como vocês queiram falar, tá? Bom, os primeiros Tazos especiais, eles são os Tazos Jumbo. São exatamente iguais, tá? Os Gigantazos são Tazos exatamente iguais. Na parte da frente eles vão ser a mesma coisa. Na parte de trás eles vão ter a mesma numeração, vão ser 10 de bronze, 5 de prata, 5 de ouro. A única diferença é que nesses Tazos aqui, os Tazos comuns, a gente tem na parte de trás escrito Gigantazo. Já nos Tazos Jumbo vai estar escrito Jumbo Ultra Magic Tazos. É a única diferença na verdade, tá? É quase como se fosse mesmo uma variante. Não sei porque a Elma Chips fez esse tipo de variante, mas a verdade é que ela existe e que é mais difícil de encontrar do que o Gigantazo comum e portanto também mais caro, né, para você comprar. Se você tem alguns Tazos do Master, alguns Gigantazos do Master guardado, vale a pena talvez você dar uma olhadinha na sua coleção e ver se você não tem algum que na parte de trás, em vez de Gigantazo, está escrito Jumbo Ultra Magic Tazo. Se você tiver e você queira vender, saiba aí que eles são um pouquinho mais raros, portanto eles valem um pouquinho mais, tá? Na hora aí da venda. Além disso, a gente vai ter ainda para essa coleção aqui os raros e até lendários Tazos Diamante. É como se fosse aqui realmente uma edição especial, tá? Maior ou mais potente, enfim, que os Tazos de ouro. E são 5 Tazos Diamante não numerados. Vocês estão vendo aí na foto, eles não têm numeração, uma edição especial de Diamante. São 5 Gigantazos, né, diamante diferentes. Eu acho que eles são bem bonitos. Eu lembro que eu tinha um na época e pouca gente acreditava. Só quando eu mostrava mesmo é que o pessoal acreditava na existência dos Gigantazos de diamante. E por fim, existe mais 5 edições especiais aí, que são os Ultra Magics edição especial. Realmente esse é o nome, vocês estão vendo aí. Eles têm um fundo bem diferente aqui desses que a gente conhece, né? Eles são trazos mais coloridos. E ainda vem, deixa eu deixar lado a lado aqui, ó. E ainda por cima, além de ser mais colorido, ele vem com o nome edição especial do lado, tá? Então, são 5 Ultra Magic especiais, 5 Tazos Diamante e 20 Jumbo Ultra Magic Tazos, tá? Essas são as edições especiais aqui, ou variantes que a gente tem dessa coleção. Falando de acessórios, essa coleção teve 2. Primeiro foi o álbum verde, bem bonito, que ainda cabia naquele fichário amarelo. Foi o último álbum, tá? Que coube naquele fichário amarelo. E segundo teve o inovador Pega-Tazo. Eram 6 modelos aí de Pega-Tazos, verdes ou amarelos, que se tratavam aí de slimes um pouquinho mais duros, que você tentava jogar e grudar um Tazo, pegar esse Tazo para você. Agora o problema do Pega-Tazo é que ele era tão grudento que o pó, a poeira, também grudava nele. Então eu lembro claramente que o Pega-Tazo que eu tive simplesmente foi jogado fora pela minha mãe, porque ele estava simplesmente imundo. Pois é, tinha muita poeira grudada nele. Hoje em dia você ter o Pega-Tazo original é bem raro, porque só quem era realmente adulto, colecionador naquela época, que conseguiu guardar direitinho. As crianças com certeza sujaram completamente os seus, mas é claro, né, que é bem facinho fazer esse tipo de acessório. Então se você dá uma olhada na Shopee, por exemplo, você vai encontrar vários acessórios iguais, que não necessariamente são usados em Tazos, mas enfim, as crianças brincam com eles ainda. Bom, para finalizar, eu queria falar aqui de alguns pontos, aliás, né, que eu acho negativo nessa coleção aqui, que é a falta de inimigos do Máscara, tá? Uma vez que essa coleção aqui, ela é baseada nos desenhos do Máscara, eu acho que ela deveria ter um pouquinho mais dos inimigos, né, que ele acaba enfrentando aí toda semana. A gente tem aqui basicamente só 2, a gente tem alguns Tazos, Gigantazos do Walter, um só na edição normal e um na edição especial, né, ainda por cima. E o outro único inimigo dele que aparece aqui é o Pretórios, que também aparece bem pouquinho também. Tem 2, 3 Tazos só para ele. Eu acho que isso aqui é pouco, né? Já que a gente tem 60 Tazos normais, mais tantas edições especiais. Eu acho que ficou faltando a gente colocar alguns inimigos que quem assistiu esse desenho aqui do Máscara gostava bastante de ver toda semana. Como, por exemplo, a gente tinha ali o Gosmento e o Cara de Peixe, que eram bem interessantes, porque o Gosmento tinha ali o poder do Cara de Barro, mas o Cara de Peixe
Isso era triste mesmo, coitado, porque ele tinha recebido aí um downgrade, né? O poder dele foi virar um peixe, ele não conseguia mais fazer nada. A gente tinha lá a Gorgonzola, que tinha o poder de transformar tudo em queijo, que se você parar pra pensar bem, é um poder que hoje em dia faria ela ficar super rica. A gente tinha a Doutora Cronos, que ela controlava o tempo, então toda vez que ela aparecia, a solução do Máscara ela era prender ela em um loop temporal, muito antes de o Doutor Estranho já fazer isso, né? Nos filmes da Marvel. Enfim, eu acho que tinha vários personagens ali, inimigos do Máscara, que poderiam aparecer mais aqui nessa coleção e contribuir mais pra gente se lembrar aqui dos personagens do desenho. Eu não falei aqui, mas o psicólogo do Máscara, né, também outro inimigo que aparece aqui 2 vezes, né? Aparece aqui em 2 casos, do Dr. Newman. Esse é o único ponto negativo, de resto, eu acho que essa coleção aqui realmente é muito bonita. Mas e você, o que você acha dessa coleção? Você teve essa coleção? Você teve um Pegatazo que encheu de poeira? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo. Você chegou até aqui é porque com certeza você gostou dele. E se inscreve no canal para você continuar vendo essa série e também ver os demais vídeos que a gente faz sobre coleções nacionais, internacionais e até réplicas de Tazos, beleza? E esse aqui é o 3º episódio dessa série de evolução dos Tazos. Se você não viu os 2 primeiros episódios, dá uma olhada aqui na playlist para acompanhar tudo. Então por hoje é só, mas a gente se vê então no próximo vídeo.